Então, existe esse texto que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, né? Profetizado lá em Isaías 65. O que acontece aqui? Nós sabemos que Moisés, ele viveu até os 120 anos, né? E diz a Bíblia que os olhos dele não ficaram enfraquecidos, né? Ele chegou aos 120 anos em vitalidade, tá? Parece que existiam promessas para o povo de Israel se o povo tivesse, de fato, alcançado a promessa. E eu digo alcançado, quando eu digo alcançado a promessa, é o povo ter aceitado o Messias de coração aberto, né? Sem aquela hipocrisia, sem todo aquele sistema religioso falido da época. Então, havia várias profecias, né, em relação ao que Deus quis fazer através do povo de Israel, que elas acabaram ficando frustradas, né, devido à desobediência do homem, porque o homem ele é um cooperador da obra de Deus, ele é um colaborador. Então, Deus tem as suas promessas, só que essas promessas, ela não é que as promessas falham, é que ela depende da comunhão do homem com Deus. Várias vezes você vê isso na Bíblia, né? Muitas vezes Israel foi levado cativo, por quê? Por conta da desobediência, não porque Deus tinha uma vontade de levá-los cativos, não. Deus colocava o caminho bom para que eles fossem, para que eles seguissem. Só que o homem tem que ser o cooperador dessa obra. Depende da boa vontade de Deus e da boa vontade do homem. Então, quando o Messias vem a Israel, quando ele nasce, né, como dentro do povo judeu, ele encontra dentro do seu próprio povo, né, ele com o Messias homem, né, o Messias encarnado, ele encontra um povo totalmente desobediente às leis que lhe foram confiadas com todo o tempo de milagres e poderes, com toda uma história, né? Eu digo que Israel é o único povo da terra que teve uma grandiosa oportunidade de nascer num berço sem confusão. Por quê? Porque você nasce, por exemplo, no Brasil, você tem um monte de religião e às vezes a pessoa que escolhe religiões que acabam com a sua vida espiritual, acabam mergulhando ela com os demônios, tá? Então, Israel não, você não tem idolatria, você não tem uma série de coisas, né? E você nasce no meio de um povo em que tem leis justas, leis, né? Corretas e às vezes até severas, mas que dá uma direção, né? E dá uma oportunidade da pessoa viver sem essas confusões da vida, porque você está inserido, né? Imagina, você em Sodoma e Gomorra, você é inserido num contexto daquela uma cidade que você não sabe o que é certo, o que é errado, e você nasce no meio de uma bagunça. Com certeza você não vai ser um cidadão correto, raramente vai sair dali alguma coisa boa. Mas no caso de Israel, não. Então haviam promessas de gradativamente até a idade do mundo, né, das pessoas que fossem contagiadas por viver, né, as leis de Deus, essas pessoas seriam abençoadas até com longevidade, tá? Então havia muitos planos de Deus de boas coisas que foram frustrados porque quando o Messias veio, não foram os romanos que os entregaram. Você pode notar em toda a Bíblia que as autoridades mancomunavam a todo tempo para matar Jesus por inveja, porque Jesus ele estava indo contra o sistema, não contra o sistema romano, ele estava indo contra o sistema religioso da época, e Jesus não era qualquer pessoa, ele era alguém perigoso para aquela sociedade. Por quê? Porque ele operava milagres, ele estava recebendo a admiração do povo, né? Ele não era um enganador. Muitas pessoas seguiram a Jesus, muitas pessoas falavam bem de Jesus. Os próprios fariseus diziam: olha, ali vai ele, a multidão segue ele e não aproveita nada. Ou seja, Jesus não se aproveitava da boa-fé das pessoas, ele vivia uma fé transparente. É uma observação que os pastores de hoje deveriam seguir, né? Porque hoje em dia você tem pastores que você olha e você desconfia. E Jesus não havia nem dos seus inimigos alguma desconfiança, porque eles viam que Jesus era humilde e não aproveitava nada das ovelhas. Jesus não era um ser admirado tanto até pelos seus adversários.
E isso era a sua proteção também, porque, porque isso evitava, né, que tivesse acusações nesse sentido. Ele não dava mau testemunho, não escandalizava. Jesus simplesmente fazia discípulos por amor, muitos seguiram tipo aquela pessoa que é transparente na conversa, aquela pessoa que é sincera, aquela pessoa que passa credibilidade, que você tem certeza que ela está conectada com Deus, que ela não vai te levar para um mau caminho. Tá? Jesus nunca mentiu do preço que era para seguir ele, e tudo isso. É. Agora, você tem na história, por exemplo, Judas Iscariote. Judas Iscariote teve todas as oportunidades, teve o milagre, teve autoridade no nome de Jesus. Olha, mas por que tem gente que acha que Deus predestinou o Judas Iscariote para aquilo? Olha, o Judas Iscariote pode ser até uma revelação oculta de como vai ser o anticristo, né? Porque algumas pessoas pensam que Deus vai fazer o anticristo nascer para ser mal. Se você faz um ser nascer para ser mal, você está sendo mal também. Como é que você vai condenar alguém que está fazendo a sua vontade? Porque se você é predestinado àquilo, você não tem para onde correr. E ali você não vê essa história. Dizer que Judas Iscariote foi predestinado para aquilo é você também dizer que aquelas pessoas que estavam no templo, que negaram auxílio a Judas Iscariote, que ficaram com as 30 moedas e depois determinaram jogar para fora, não lançar essas moedas no gasofilácio da sinagoga, mas sim fazer outra coisa que também estava predestinado para aquelas moedas, estava predestinado aquele valor das 30 moedas de prata. Mas dizer que Judas Iscariote estava predestinado a isso é dizer que aqueles homens também estavam predestinados. E quando o profeta fala, ele fala uns homens, ele não dá nome, tá? Então ele não dá geralmente quando eu tenho algumas questões de que Deus vai predestinar alguém para o bem, como daqui a 100 anos vai nascer um homem chamado Ciro, rei Ciro. Ele está predestinado a nascer para o bem, mas a vida dele não está predestinada como vai ser. Mas Deus sabe tudo o que vai acontecer, de forma até que o rei Ciro se encontra, né? Ele consegue se entender, se compreender na história, quem é ele. Então você observa que existem questões que não é que Deus está predestinando o Judas para atrair a Jesus. Não. Ele está simplesmente revelando como vai ser o futuro e não está interferindo nesse futuro. Tá? Então, Judas Iscariote, ele não recebe ele primeiramente, quando ele entrega a Jesus, que ele percebe qual era a intenção dos fariseus de o crucificar, de o matar, ele entra em desespero. Por quê? Por que ele entra em desespero? Porque não era a intenção de Judas que Jesus fosse entregue à morte. Se não era a intenção de Judas Iscariote que Jesus fosse entregue à morte, possivelmente a intenção dele era manifestar Jesus ao mundo, porque Judas via que Jesus ele fazia milagres e ampliar isso para o mundo talvez fosse melhor para ele financeiramente, para Judas Iscariote. Por quê? Porque ele conseguiria mais dinheiro. Então parece que ele está fazendo um investimento ali, tá? Então a gente não sabe como que é a história da mente de Judas, o contexto da cidade onde ele viveu, por que ele se comportava assim. O que a gente sabe é que no final de tudo, Satanás acabou entrando nele. Porque chegou um momento em que ele não se arrepende, ele continua roubando as ofertas. João fala que ele era ladrão, porque ele roubava. Por um tempo, as pessoas que andavam com Judas Iscariote perceberam que ele não era honesto. Percebiam, mas não falava nada, porque Jesus escolheu para andar com ele, mas não falava nada. Então, ali Jesus fala que nenhum dos deles se perdeu, a não ser aquele que não era dele, né, o filho da perdição. Ou seja, pode ser uma profecia já referente ao filho da perdição que vai vir, né, o anticristo. Está sendo revelado da figura de Judas, ou seja, Deus usou a história da vida de Judas para prefigurar o anticristo. Mas você percebe que há um tempo em que Judas consegue o quê? Se arrepender daquelas atitudes.
ele se arrepende, ele se arrepende porque ele viu que chegou a um ponto em que era um limite que ele não iria ultrapassar. Ele não era um cara. Ele tinha capacidade de roubar o dinheiro, mas ele não tinha capacidade de botar um homem inocente, um amigo, né, que ele viveu para morrer. Você percebe que a maldade dele não chegava ao extremo. Ele era um ladrão, ele não era um assassino. Ele era um ladrão, ele não era um cara que tinha capacidade de fazer essa maldade, né? Só que ele nunca foi, ele foi caminhando com Jesus e nunca se tratou disso. Ele não se arrepende, mesmo em face dos milagres, das bondades. Jesus curava pessoas pobres, pessoas que estavam na miséria, na pior, e ele não conseguia entender isso, porque ele tinha um coração materialista. E esse coração materialista acabou fazendo com que ele se perdesse. E isso é um ensino para nós. E quando Judas vai buscar a resolução dos problemas, ele tenta resolver o arrependimento dele com pessoas que estão pior do que ele. Por quê? Porque onde ele entregou as moedas, aqueles religiosos são pessoas mais miseráveis do que ele, porque eram pessoas da lei. Ele tentou negociar com aquelas pessoas. Eu entreguei um homem inocente para morrer. Eles falam assim, literalmente, isso daí é contigo. O sangue dele está nas suas mãos, isso aí é contigo. Os caras eram piores, tão religiosos, que eles se preocuparam em não ficar com aquelas moedas que Judas lança para dentro do templo, que estava profetizado por Isaías, pelo profeta Isaías. Eles não se preocuparam eles se preocuparam tanto com aquelas moedas serem sujas de sangue, sem saber que eles eram responsáveis por aquele sangue também, porque eles negociaram com Judas, tá? Então eles sabiam que aquelas moedas foram dadas por ele, e eles são mais responsáveis do que os Judas Iscariote. Então olha com quem o cara está tentando resolver os problemas, com gente miserável como ele. É tipo, na vida é assim, cara. O cara que vive no erro e tal, quando ele chega a um ponto miserável, ele vai buscar ajuda de gente mais miserável, pessoas de sem coração. Pessoas que às vezes você conhece, mas pessoa que não tá nem aí para você. Por quê? Porque ela é tão materialista, ela é tão fissurada nos seus objetivos, ela é capaz de matar, ela não vai ter o coração para cuidar de você. O Judas ali, se a história fosse diferente, se aqueles homens não se arrependessem ou se fossem outros homens, confessa isso aqui, o que aconteceu? Pô, eu entreguei, cara, eu não queria que fosse dessa forma. Judas seria tratado, alcançaria o arrependimento, a história poderia ser modificada. Quando ele sai dali, ele, vendo a sua miséria, né, porque ele se arrepende amargamente, ele fica tão contristado com aquilo que ele não se acha digno de viver, mano. Ele teve coragem de tirar a própria vida, porque ele não se perdoou. Ele não se perdoou. A diferença de Judas Iscariote para Pedro é que o Judas Iscariote a vida inteira cometeu o erro e no final o diabo entrou nele e arrasou com a vida dele, né, porque ele deu essa legalidade, e ele não consegue achar arrependimento porque ele mesmo não se perdoa. Ele entra num transe psicológico que ele mesmo se destrói. O Pedro não. O Pedro a vida inteira foi bom, foi um cara que lutava por Jesus, que pregou e tal, e no final ele erra. Ele nega Jesus por blasfêmia, com blasfêmia, né? Ele também se arrepende amargamente, mas ele olha para a vida dele, ele pode fazer um balanço. Poxa, eu errei, Jesus sempre está perdoando, Jesus me disse que é para perdoar 70 vezes 7, então ele vai me perdoar. Isso aqui eu conjecturando, porque o Judas, se você olhasse para a história dele toda, só ia ver um cara que sempre roubou. O Pedro não, ele ia ver que realmente, pô, ele lutou por Jesus. Ele só errou porque ele foi contra a palavra, quando Jesus falou que estava escrito que o pastor seria ferido e as ovelhas teriam que sair dispersas. E se está escrito, vai se cumprir. Você não tem como ir contra o que está escrito. Mas Pedro insistiu porque ele amava tanto a Jesus e ele cumpriu o que ele falou. Ele bateu de frente com Deus, com a palavra de Deus, e ele foi lá e puxou a espada e arrancou a orelha do cara. Ele estava disposto a ir até a morte mesmo, porque ali ele estava perdido. Jesus teve que ir lá e colocar a orelha, né, do cara no lugar, provocou um milagre, porque não é assim que as coisas funcionam. Mas Jesus, se não faz aquilo, Pedro ia morrer.
porque ele fez um ato ali, possivelmente caberia à morte. Então, ele é um cara que realmente estava disposto, ele tinha, só que ele era muito afoito, ele não conseguia pausar. É tipo um cara que é muito cheio da fé e tal, e uma hora ele faz uma titica dessa daí. Ele faz uma besteira grave. Porque geralmente são pessoas impulsivas que não se refletem e não têm um comportamento manso, acha que vai resolver da maneira dele, fica tão obstinado que já não consegue mais ouvir ninguém. Esse comportamento obstinado, ele não é um comportamento de um cristão. O cristão calcula, o cristão tem mansidão, o cristão ouve, e se a palavra diz que não, ele dá um passo para trás. Ele não dá um passo para frente, pisa na palavra e ultrapassa ela, não. Então, tem muitos critérios que tem que ser observado na Bíblia, que você percebe Judas decai, né? Mas ele sabe que a história não termina ali. O Judas Iscariote, coitado, ele se arrebentou. Ele se arrebenta, cumpre as profecias, né? Então, tipo assim, Deus não pode, pelo meu ver, Deus não faria isso, essa maldade de transformar alguém num ser ruim e falar assim, você vai ser isso aqui, acabou, eu quero que você seja aqui, isso aqui. Não, Judas estava com Jesus, teve todas as oportunidades, tá? De qualquer forma, aquelas 30 moedas iriam chegar ao templo, de alguma forma, né? O profeta profetizou que ia acontecer, né? Ele profetiza as 30 moedas. Existem outras profecias referentes a isso, mas eu não posso dizer que Deus fez o Judas nascer para aquilo. Simplesmente ele sabia o futuro, ele não interfere o futuro, né? Ele dá um caminho, o profeta fala o que vai acontecer. Por quê? Porque o objetivo parece ali é identificar que de fato há profecias se cumprindo em Jesus. Você percebe que essa das 30 moedas, ela não está ligada ao próprio fato do que Jesus vai fazer. Por exemplo, ele vai vir montado no jumentinho. Pô, não, Jesus montou no jumentinho, eu estou na cidade. Qualquer pessoa poderia fazer uma situação dessa. Essa situação das 30 moedas não era uma profecia que Jesus não poderia ele mesmo fazer. Alguém ia fazer, né? Então você vê que, cara, não tem. Se alguém tentasse fazer daquela forma, tá bom, toma as 30 moedas, aí essas 30 moedas tem que ter um preço de traição, tem que ter todo um suporte para que a profecia se cumpra, exatamente como é. Tá? E ali você vê uma profecia externamente de Jesus, cumprindo em Jesus, mas que não era. Ele não poderia fazer daquela forma, como sentar num filhote de jumento, um burrinho.